Beleza, pessoal, voltamos aqui, dando sequência, ângulo. Então, nós já vimos ali o que vem a ser a reta, semi-reta e segmento de reta. Então, agora nós vamos para a formação do ângulo, tá? Estamos na página 122. Só vou colocar aqui em cima para que todos enxerguem. Página 122, tá? Ideia de ângulo nas figuras. Então, vamos lá, pessoal. Ó, ponteiro dos relógios, os ponteiros de um relógio, né? Tem uma ideia de ângulo, né? Esse daqui seria o ângulo formado pelo ponteiro de um relógio, pelos ponteiros. As pernas do compasso, né? A abertura que nós realizamos no compasso ao traçar uma circunferência. As pernas de uma bailarina, né? Determinam aqui um tipo de ângulo. Então, em cada imagem acima, encontramos o elemento que transmite a ideia de uma figura geométrica importante, o ângulo. Sem o ângulo não fazemos nada, tá? Aqui no participe, ele já começa também associando a uma ideia prática em um jogo de futebol. Jonas sofreu um pênalti, colocou a bola na marca do pênalti e chutou. O locutor gritou, gol! Jonas chutou a bola no ângulo, ou seja, aqui eu tenho as traves e quando ele fala no ângulo, quer dizer que ela veio bem aqui nessa região que faz parte ali do entroncamento, né? O encontro das duas traves, a vertical e aqui o travessão, a parte superior do gol, tá? O que o locutor quis dizer com a expressão Jonas chutou a bola no ângulo? Acabei de explicar, ele chutou bem no cantinho superior ali, né, no entroncamento, no encontro, né, das duas traves, a vertical e a horizontal. A horizontal nós chamamos de travessão. Beleza? Você conhece outra expressão que envolve a ideia de ângulo? Quais? Eu gostaria que vocês pensassem agora o que você está enxergando na sua frente que tem ideia de ângulo. Pode ser na sua lateral, algo aí na sua casa, tá? O que você entende por ângulo? São questões que quero que vocês respondam agora mentalmente. Só na página, no tópico anterior, eu falei sobre a intersecção de conjuntos. Então, a intersecção nós vimos que são os elementos em comum. União de conjuntos, vamos abordar essa ideia, porque lá atrás, quando eu cruzo duas retas, eu tenho a ideia de intersecção, que é a ideia de cruzamento, que é a ideia do ponto comum, ou elemento comum da reta. Beleza? Aqui, na união de conjuntos, nós temos o seguinte. Vamos retomar os dois conjuntos A e B da página 119. A é o conjunto formado pelas letras da palavra azul. B, da palavra anil. Vamos reunir os elementos de A com os elementos de B em só um conjunto D. Conjunto D é a união de todas as letras A, Z, U, L, N e I. Ou seja, eu pego tudo aquilo que é de A, eu pego tudo aquilo que é somente de A, tudo que é de A e também é de B, e tudo que é somente de B. E coloco num conjunto só. Porém, as letras repetidas que aparecem nos dois conjuntos entra ou contabilizamos apenas uma vez. Muito cuidado com isso. O conjunto D é chamado a união ou reunião de A e B. E indicamos dessa forma. A unido com B é igual ao conjunto formado por A, Z, U, L, N e I. Ou seja, agrupamos todos os elementos do mesmo conjunto. Simples. Na intersecção, pegamos apenas o que é comum. Na união, agrupamos todos eles no mesmo conjunto. Tá? Na sequência, vemos aqui a definição do que é ângulo. Estou seguindo o livro, como eu já disse, porque aqui essa parte mais teórica mesmo. Então, quando eu for entrar a parte mais de cálculos, essas coisas, eu entro com uma explicação mais detalhada nesse sentido. Aqui não tem muito, aqui eu tenho que falar mais mesmo. Então, para não ficar muito falado, eu coloquei aqui o texto do livro, tá, gente? O que é ângulo? Como que eu defino ângulo? Vejamos agora o conceito de ângulo em geometria. O ângulo, pessoal,
na verdade, é a reunião de duas, está aqui embaixo, semirretas de mesma origem. Isso é um ângulo. É a reunião, ó, vamos lá. Aqui eu tenho uma semirreta OA, com origem O, e uma outra semirreta OB, também com origem em O. Essa região compreendida entre as duas semirretas é o ângulo, tá? É a abertura entre essas duas semirretas com a mesma origem, que é o ponto O. Beleza? O ponto O é a origem da semirreta OA e também é a origem da semirreta OB. As semirretas OA e OB formam um ângulo AOB. É assim que nós indicamos a medida do ângulo. Beleza? AOB. Esse ângulo aqui. O ponto O é o vértice do ângulo AOB. As semirretas OA e OB são os lados do ângulo AOB. Minha filha. As semirretas OA e OB são os lados do ângulo AOB. Então aqui eu tenho, vamos lá, de novo. Para formar um ângulo, eu preciso de duas semirretas com a mesma origem, que é o ponto O. As semirretas OA e OB formam os lados do ângulo. Tá? Então eu tenho duas semirretas de mesma origem formando um determinado ângulo. Observe mais alguns exemplos de ângulos. OB é uma semirreta, OA é uma outra semirreta. Então eu tenho aqui um ângulo, essa região aqui compreendida entre as duas semirretas. Então o ângulo AOB ou BOA, vértice ao O, o vértice é o ponto em comum, por isso que ele fala da intersecção, é o ponto comum, é ali que ele começa, tá? Aqui eu tenho, ó, uma semirreta PA, uma semirreta PB, origem em P, ângulo APB ou BPA, que dá na mesma. Beleza, gente? Bem simples. Mais um ângulo, ó, semirreta SR, semirreta ST. S é o vértice, que é o ponto comum dessas duas semirretas. Esse é o vértice que nós chamamos de origem da semirreta. Aqui é onde nós temos o ângulo. O ângulo é essa região limitada por essas duas semirretas. Tudo isso aqui faz parte do ângulo. Tá? É que nós indicamos a abertura. Nós vamos trabalhar com a sua abertura. Beleza? Temos aqui mais um participe. O gol que Jonas marcou, né, naquele exemplo anterior, no canto da trave. Esse canto tem uma característica particular. Ele forma um ângulo especial. Quero saber se alguém sabe o nome desse ângulo. Observe na imagem das portas e das janelas esse ângulo, os ângulos formados. Então, vou pegar uma cor aqui, ó. Acho que uma azul. E eu vou dar uma engrossada na caneta aqui, ó. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho esse mesmo ângulo, tá? Aqui na porta central temos esse ângulo. Todos esses ângulos são iguais ao da trave. Ele tem uma característica especial. E em todos os lados da janela nós temos o mesmo ângulo, inclusive na sua construção aqui na base. Mas percebam que tem um diferente, que é o da luz, né? Ele não forma aqui esse mesmo ângulo, ele tem uma abertura um pouco maior aqui, né? E ele pergunta, os ângulos vistos na imagem têm a mesma forma do ângulo formado pela trave? Sim, se eu considerar apenas portas e janelas. Sim.
Não se eu considerar esse pedestal aqui do poste de luz, no caso. Beleza, gente? Esse é o chamado, tá aqui, ó, ângulo reto. O ângulo reto é um ângulo especial que tem a medida de 90 graus, que é o ângulo formado na trave lá do gol. Inclusive, o ângulo formado aqui nas portas e janelas. Então, por exemplo, vamos observar o movimento dos ponteiros de segundos de um relógio. Ele vai a partir do 12 e dar uma volta completa no mostrador. Então, inicialmente ele está aqui, ó, no 12, ponteiro dos segundos, tá? Depois do 12 ele já veio aqui para o 15, pro 3, né, no caso, para o 6, depois para o 12 de novo. Início, após 15 segundos, 30 segundos e 60 segundos. Em 15 segundos, o ponteiro dos segundos anda 1/4 de volta. O ângulo formado pela posição inicial do ponteiro e por sua posição 15 segundos depois é o ângulo reto, ou seja, esse ângulo aqui, ó. Então eu imagino ele aqui, depois 15 segundos. O ângulo reto, gente, vocês já devem saber, mas nós indicamos ele assim, ó. Eu vou colocar, tá? Ele é indicado, o ângulo reto, por um quadradinho aqui, ó. Então, sempre que tiver esse quadradinho, quer dizer que o ângulo é reto, tá? Tem hora que se eu falar que ele é reto, então você assume que ele pode ter esse quadradinho. É que se eu falo que ele é reto, beleza. E tomar muito cuidado, porque às vezes a gente pensa que é uma coisa e não é. Então vamos observar com bastante atenção, porque aparentemente pode até ser de um ângulo reto, mas na realidade não significa que é, tá? Saúde, amém. Ó. Então eu tenho aqui o ângulo reto, beleza? Depois, veja alguns objetos cujas linhas e formas nos transmitem a ideia de ângulo reto. A prateleira, a minha prateleira aqui atrás, ó. Aqui. Ó, todas com ângulos retos. Aqui eu tenho um ângulo reto, aqui eu tenho um ângulo reto, aqui em cima são quadradinhos, né? São nichos. É parecido com essa daqui que ele deu, né? Alguns quadros que também transmitem a ideia. Aqui nessa figura aqui, ó, as bases, né? A base da escada também forma um ângulo reto. Aqui não, ó. Aqui não. Esse daqui não. Ele já tem uma abertura maior, é nítido que esse ângulo não é reto, então toma cuidado, tá? Participe, ó. Volte a analisar o mapa das ruas da página 119. Ah, tá, aquela rua lá. As ruas Amélia Bueno e Rodolfo Maia possuem a praça como ponto comum. Podemos afirmar que essas ruas se cruzam? Na verdade, tem uma praça ali, mas como vem uma rua que eu acho que era a Rodolfo Maia, ela vem na horizontal, a outra vem na vertical. Gente, como tem uma rotatória, a rotatória seria um ponto de cruzamento. A gente pode sim afirmar que elas se cruzam, tá? Tudo bem? Então toma cuidado aí. Na letra B, como podemos chamar as retas que têm ponto em comum? Retas que têm ponto em comum são chamadas de retas, alguém lembra? Concorrentes. Retas concorrentes, retas que possuem um ponto comum, retas que se cruzam, tá? Na letra C, todas as ruas que aparecem no mapa possuem ponto comum? Não. Não. Porque tem ruas que são o quê? Mais fácil aqui com o lápis, ó. Tem ruas que são paralelas, tanto na horizontal quanto na vertical.
São ruas que não se cruzam. Então, todas as ruas que aparecem no mapa possuem ponto comum? Não. Quais ruas não possuem ponto comum? Aí eu vou ter que voltar lá, gente. Peraí. Olha, a rua Adelaide com Adolfo Maia. Ou a rua Amélia Bueno com João Mesquita. Ou Amélia Bueno com João Mesquita. Tá? Então é mais um bate-papo, isso daqui eu participe, tá, gente? Estou colocando aqui para ficar mais fácil para vocês. Mais fácil no caderno, hein? Se representarmos essa situação por meio das mais simples formas geométricas, que são o ponto, a reta e o plano, teremos, olha lá, no A, duas retas concorrentes. Aparentemente, elas formam um ângulo reto, mas percebam que esse quadradinho não apareceu aqui. Então, eu não posso afirmar que elas formam esse ângulo, tá, gente? Então, eu vou deixar apagado aqui. E a B são retas paralelas. Duas retas paralelas, elas não se cruzam. Elas não possuem ponto comum, porque mesmo você prolongando as duas, na verdade, como eu falo retas, elas são infinitas. É que eu estou exemplificando com dois segmentos de retas. Tá? Os lápis, eles são segmentos, porque tem começo e tem fim. Mas imaginem isso aqui, ó, prolongados infinitamente. Tchum, foi. Elas nunca se cruzam, tá? E na letra E, o que diferencia uma imagem da outra? Peraí que eu tinha voltado ali. Já coloquei, né? Na letra A, as imagens, as retas se cruzam, ou seja, nós temos retas concorrentes. Na letra B, as retas não se cruzam, ou seja, nós temos retas paralelas. Essa é a diferença de uma para a outra. Tudo bem? Pessoal, acho que faltou alguma coisa aqui. Tá, peraí, deixa eu pegar a imagem aqui para vocês rapidinho. Aqui. Bom, vamos lá. Ângulos formados por retas. Vou deixar aqui ampliadinho assim. Observe as retas da figura abaixo. Estamos na página 126. Retas R e S. Tá? Então, eu tenho duas retas paralelas, R e S. É nítido que elas são paralelas. A reta T é uma transversal e a reta U também. Vamos lá. A representação acima sugere que as retas R, S, T e U estão todas no mesmo plano, que é o plano alfa. Retas que estão no mesmo plano são retas coplanares. Retas que estão no mesmo plano são coplanares. Essa informação é importante. Tá? Então, grifa aí, marca aí no seu livro. Hein? Retas coplanares. Mesmo, indica mesmo, simultaneidade. Planares, planos, mesmo plano. Vamos observar especialmente as retas R e S, que são coplanares. Por mais que as prolonguemos, elas nunca vão se cruzar. Por essa razão, essas retas são retas paralelas. Então, retas paralelas, elas não se cruzam. Tá? Então, vou fazer um resuminho aqui, ó. Retas coplanares. Quer dizer que elas estão no mesmo plano. Retas
paralelas. Elas estão no mesmo plano também, tá? Mas não possuem ponto comum. Tá? Elas não se encontram nunca, mesmo no seu prolongamento. Então, depois, retas paralelas são duas retas coplanares que não se intersectam, ou seja, não tem ponto de encontro. Tá? Observe agora as retas T e R. T e R. Essas duas. Elas são coplanares e se cortam no ponto A. Ou seja, o ponto A é o ponto comum dessas duas retas. Por essa razão, essas retas são chamadas de retas concorrentes. Tá aqui. Da mesma forma, também são retas concorrentes T e S, ó. T com S. Elas se cruzam no B. S com U se cruzam em D. R com U se cruzam em C. T com R se cruzam em A. Beleza? Todas essas são concorrentes. Cruzou, tem ponto comum? Concorrentes. Beleza? Retas concorrentes são duas retas coplanares, quer dizer que elas estão no mesmo plano, que tem um ponto de intersecção, ou de cruzamento, ou de encontro, que é a mesma coisa. Beleza? Olha como fica mais fácil. É isso que eu falo para vocês fazerem no livro, gente. Grifarem, porque as definições estão aqui. Então, o que eu coloco na lousa, o que eu falo para vocês, é o que está aqui no livro. Então, aprendam, grifem também aí, tá? No livro de vocês, pode ser. Agora, observe novamente a representação acima. Pense e responda. T e R são retas concorrentes ou paralelas? Vamos ver. Aqui, ó. T com R tem um ponto comum, então elas são concorrentes, tá? Quando duas retas são concorrentes, elas formam quatro ângulos. Olha aqui os ângulos. Então eu tenho duas retas concorrentes, um ângulo aqui, dois aqui, 3 e 4. Quatro ângulos, o verde, amarelo, azul e rosa. O mesmo vai acontecer aqui ao lado. 1, 2, 3 e 4. Beleza? Na figura da esquerda, T e R formam quatro ângulos, mas nenhum deles é ângulo reto. Não temos o ângulo de 90 graus. Nesse caso, as retas são oblíquas. Aqui, T e R são retas oblíquas. Quer dizer que elas não determinam o ângulo reto. Duas retas que se cruzam apenas sem formar um ângulo reto. Porque se elas formam um ângulo reto, que é no caso da segunda figura, U e R formam quatro ângulos e todos são retos. Nesse caso, as retas são perpendiculares, ou seja, nas perpendiculares, elas formam o ângulo reto. Beleza, gente? É isso aí. Pessoal, deixa eu pegar aqui as questões, eu acabei não pegando também. Ó, deixa eu só dar uma... rapidinho aqui, gente, ó. Então fica tudo errado, vai ficar ruim. Vou fazer uma discussãozinha rápida com vocês. Eu vim aqui, eu achei que já tivesse feito, esqueci de fazer. Desculpa aí, agora não dá para apagar o vídeo, tá? É rapidinho. Só um minutinho, pronto. Agora eu já coloco lá as questões, já fica certinho para vocês.
e bonitinho, né? Não gosto de fazer... Aqui, primeiro. Vamos lá. Essa é uma questão que está no livro, está na página 127. Está na página 127, a questão número 12. Então eu tenho um esqueminha aqui de algumas retas, né? Indicadas aqui. Agora complete a tabela abaixo, indicando a posição de uma reta em relação a outra. Veja alguns exemplos. Ou elas são concorrentes ou elas são paralelas, tá? Tem algumas que são perpendiculares aí. Então, por exemplo, ó, a reta A está aqui. Em relação à reta D. Reta D. Ó, se eu prolongar A, ela vai se cruzar com D, né? Lembra que a reta é infinita. Então, elas são concorrentes. A com E. A com E. Opa, o E tá aqui embaixo, hein? Prolonguei um pouquinho, tá? Ah, não, peraí. Essa é a C. A E é essa outra aqui, ó. Essa é a E. Também concorrentes. Nesses casos, aqui na E, concorrentes e oblíqua, tá? Porque elas não formam ângulo reto. Nesse caso aqui, elas são concorrentes e perpendiculares. É que ele vai fazer essa pergunta lá depois. Só para vocês entenderem o que é concorrente e o que é paralelo aqui, tá? Então, ó, B com C. B com C. Concorrentes. Se cruzam. Só prolongar. Cruzou, concorrentes. B com D. B com D, paralelas. B com E. Concorrentes. Simples, né? C com B. C com B. B está na vertical. Concorrentes. Aqui não precisa porque não tem como falar de C com C, tá? C com D. C com D. Concorrentes. C com E. Concorrentes. Pessoal, se cruzar, concorrentes. Se não cruzar, paralelas. Então, para não prolongar muito, depois vocês terminam os demais, bem simples também, tá? Se tiver alguma dúvida, anota para esclarecimento na próxima aula. Depois, ó, em relação à mesma questão. Quantos são os pares de retas paralelas? Então vamos lá, hein? Vamos ajeitar isso daqui, ó. Paralelas. Eu tenho B paralela a D. Então, B paralela a D. Esse é o símbolo de paralelismo, tá? Símbolo de paralelismo. Por isso que é importante assistir os vídeos. Tem coisa que não tá no livro, isso ele não fala. Mas eu coloquei aqui para vocês. Depois, A com C. Só, né? Então, são dois pares. E eu acabei colocando elas, tá? Dois pares de retas paralelas. E retas concorrentes? Quantos são os pares de concorrentes? Vixe, tem vários, hein? Ó, eu tenho B com A, B com E, B e E, BA, BE e BC. D com A,
D com E, D com C. CB já foi, B e C, né? Faltou CE, né? EC. E EC. E com C. Tá bom? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acho que é isso. Então, 1, BA, BE, BA, BE, BC, BA, BE, BC, DA, DE, DC e E com C. Perfeito, gente. E quantos são os pares de retas concorrentes? Tá aqui, beleza. 7 pares. Tá? 7 ou 8, hein? Ah, CB. Ah, não, BC já foi. É o CE, CD. Tá certo, mas tá faltando um. B com A, B com... Ah, faltou o BD. Não, BD não. BA, BE, BC. BA, BE, BC. O que tá faltando aqui? DE, DA. DE, DA, DC. CB. CE. Ah, o E com A. EA. Faltou EA. Então são 8, tá, gente? Deixa eu arrumar aqui. 8. Pronto. Tá vendo como a gente vai começando a encher aqui a figura, vai começando a ficar mais difícil. Tá? Então, 8 pares. Beleza, gente? Depois tem mais uma que a gente já fecha, ó. Aqui ele pergunta, é tudo relacionado ao mesmo item. Quantos são os pares de retas perpendiculares? Quais são eles? Então, eu tenho A com B, A e B. Eu indico assim, tá? Ó. A é perpendicular a B. Esse é o símbolo de perpendicularidade, tá? A com B, C com D. São essas duas. Beleza? É isso aí. Ah, tem aqui embaixo, né? Ó. B com, tem mais, opa. O prolongamento, né? Aqui, ó. B com C. B é perpendicular a C. E D com A. São 4, tá? 4 pares. Beleza, gente? Então, ó, tira um printzinho aí. Ficou um pouquinho curto. Depois vocês ampliam, só fica melhor. Tá bom? Então aí, ó, fechamos mais um capítulo. O que eu vou fazer? Vou pegar algumas questões, vou colocar para vocês fazerem aí ao longo dessa semana. Combinado? Manda ver, hein, gente. Um beijão em todos vocês. Grande abraço, pessoal. Tchau. Valeu. Valeu, 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 valeu.